Graça e paz a todos. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que essa palavra possa falar o teu coração, assim como fala fortemente com o meu há mais de 20 anos, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, versículos 2. Primeiro é conhecidíssimo aqui da igreja, né? Mas nós vai até o 10 hoje. Hoje está o Mateuzinho comigo. Você vê que Deus é bom, né? Você tirou umas férias, aí quando você volta, o Moisés é que tira, né? Você vê que coisa, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. E tanto um quanto o outro é uma bênção. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, se você achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Pastor, eu não sei onde está Romanos, está na Bíblia. Está na Bíblia, Novo Testamento. Quantos livros tem o Velho Testamento? Vamos ver se você sabe. Fala, não sabe? Fala você. Vixe, ele falou vixe. Quantos tem? 32, 37? Você não sabe? Não lembro. Não sabe? Fala a verdade. Está repreendido. Quem sabe? Quantos tem o Velho Testamento? Vou dar uma dica, hein? E 39. Ô, louco. Outro falou 38, vocês aqui nem riscou. E no Novo Testamento? E aí, novo você sabe, vai lá. Dá aula aí, vai. 27. Quanto é o novo? Quanto você falou? 26. Mas você não vale. Você não vale, é 26 horas. 26. Em 39 e 26. Isso faz um total de 20. Está errado essa conta. 27. É 27. Porque senão não dá 66 livros. Você sabe por que eu sei? Isaías tem 66 capítulos. Sabia disso? 66. 66 é o livro, é o número de livro da Bíblia. Olha lá. Ah, pastor, mas na minha Bíblia, alguém pode estar vendo ali e falar, na minha Bíblia tem mais do que isso. Tem lá uns livros, tem uns livros meio esquisitos, chamado Judite. Tem uns livros meio assim, tem Tobias. Segundo, Eclesiastes, isso aí. Bíblia é 66 só. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 1, André vai ler para nós. Você é romano? Você não é romano? André veio do romano. André era coroinha. Coroinha não, como é que era? Você era? Fez tudo lá. Crismou, comungou, tudo ela fez. Tomou hóstia com o padre, serviu lá, hóstia. Serviu, você não serviu, né? Não, servia era o Clóvis. Você não? Um dos dois era. O que você ficava? Segurando o. Um dos dois fazia. Hoje, acho que o padre não gosta de nós até hoje, porque eles não voltaram. Foi batizado em nome de Jesus, né, filha? Deixa isso pra lá, vamos pro Romanos, capítulo 8, 1 a 10. Nós vamos, e se cochilar, nós vamos até meia-noite hoje. Vamos lá. Boa noite, paz do Senhor. Paz do Senhor. O pessoal morre de rir, viu? Tem gente que fala assim, eu vou conhecer aquela menina que você judia tanto lá. Um dia você conhece, vai lá na igreja, porque ela não sai de lá. Se for para André, vamos pro Rio de Janeiro, não vou. Vamos pro outro lado da rua, não vou. Se é daqui ali, ela já fala, não vou. Ela põe a culpa no Léo. É o Léo que é o causador. Isso aí, já caguetei e pronto. Não sou baú para guardar nada, vai lá. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez,
enviando seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém. Amém. Graças a Deus. Esse é típico daqueles versículos, aquele trecho bíblico que a maioria dos pastores foge. Que fala, vou ter que explicar muita coisa, ou então nem sabe explicar, né? Então, mas é bem simples, a conversa aqui é bem simples. A igreja de Roma, já expliquei isso para vocês, tecnicamente é assim, a igreja de Roma tinha dois povos dentro dela, os judeus e os gentios, tá? E por causa de alguns acontecimentos que a gente, quando pegou o livro de Romanos aqui para estudar, nós vimos isso, né? Eles começaram a meio que debandar um com o outro, sabe? Demandar um contra o outro. E questões discutíveis, né? Questões que ficavam lá, a pura bobagem, né? E aí Paulo falou, ó, não tem nada disso. Para Deus não tem judeu, não tem gentil, não tem nada. Para eles para ele é tudo a mesma coisa. Ele cerrou, até o capítulo 3 de Romanos, ele cerrou todo mundo embaixo do pecado. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecendo assim de um Salvador. Aí aqui ele tá explicando o que acontece com a conversão genuína de uma pessoa. Então antes da gente entrar nos versículos propriamente dito, deixa eu dar uma introduçãozinha. Às vezes a gente fala e às vezes é mal compreendido. Ou pelo menos a gente acha que todo mundo vai compreender o que a gente está falando. E às vezes não compreende. Quando se fala assim, é só você aceitar Jesus e ser batizado que você está salvo, parte-se da primícia de que você fez isso de verdade. Porque se partir da primícia que eu fiz isso de qualquer forma, e eu nem ligo muito para o que eu fiz, isso não é verdade. Então, antes de eu entrar nisso, porque eu não posso basear a minha fé em cima de nada que não é seguro. Tá? E o que Paulo vai explicar aqui é exatamente isso. É a falta de segurança. Ele não quer que as pessoas tenham essa falta de segurança em cima da fé que tem. Então ele começa a colocar parâmetros para que as pessoas saibam em que posição elas estão. É isso que está acontecendo aqui. Tem só um versículo que eu não vou explicar, porque se eu tiver que explicar ele, eu vou ter que entrar na lei. E eu não queria fazer isso. Eu vou pular esse versículo, eu vou pedir, quando a Andréa for ler de novo, é você que vai ler. Quando você for ler de novo, eu vou falar, pula esse. Aí você só pula o versículo, porque senão eu vou ter que falar da lei. Que a lei, ela é morta, né? Ela não tem função mais. Ela não tem função porque nós estamos em Cristo. Então, só para você entender, para mim não ficar passando como se eu não soubesse do versículo, quero fugir dele. Tá? A verdade é que toda lei, eu e você cumpre. Como nós cumprimos? Você pergunta para mim. Eu te falo, porque nós estamos em Cristo e Cristo cumpriu. Então eu sou a justiça de Deus por causa disso. Ó, eu cumpri a lei. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Ponto. Basicamente é isso. Para a gente ficar
A grosso modo, tudo bem? Então vamos para o versículo 1 e vamos devagarzinho. Nós vamos pegar a parte que a igreja inteira já sabe e vai estar me ajudando em nome de Jesus, porque sabe que nós estamos aqui e em outros cantos também em nome de Jesus. Vamos lá. 1. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso, vamos de um versículo de cada vez, tá? Então, ó, o primeiro versículo fala assim, ó. Portanto, agora, ó, isso é a base do que nós vamos ler tudo, tá? Portanto, agora nenhuma condenação, não existe arma apontada para você. Não existe arma apontada para a sua vida. Não existe nenhuma condenação. Ninguém pode apontar o dedo para você. Ninguém pode lhe acusar de nada. Pastor, mas eu tive uma vida terrível. Não importa. Se você aceitou Jesus de verdade, vê que eu estou falando para você de verdade, mesmo que você não entenda agora, deixa a pregação correr, que no final você vai saber o que é aceitar Jesus de verdade. E ser batizado nas águas de verdade. Tá? Não é só tomar banho, porque tem gente que acha que entrou na piscina, está tudo certo. Entrou numa água, estou resolvido a minha vida. Não, às vezes está e às vezes não está. Nós vamos ver isso. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão, repete isso, para os que estão, em Cristo Jesus. Eu tenho que estar em Cristo Jesus para não ter condenação nenhuma. Isso é regra, não é isso que está dizendo aqui? Então, quer dizer, se eu tiver meio... Então, há condenação para mim. A verdade é que a condenação me espera. Essa é a verdade. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos começar a diferenciar uma coisa da outra. Como é que um salvo anda? Um salvo anda na carne? Anda no desejo da carne? Não é o que a Bíblia fala. Ó. O que andam segundo a carne, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eu me converti de verdade, a minha conversão já vai mostrar que eu vou andar em Espírito. Ah, pastor, mas eu não vou fazer isso, eu não consigo fazer isso. Às vezes não conseguir andar no Espírito pode ser por alguns motivos. Um deles, por exemplo, porque você não sabia que tinha que andar. Às vezes, por você não saber de uma coisa, você não tem como fazer. Ah, pastor, eu nunca ouvi falar que eu tinha que andar no Espírito. Eu nunca ouvi falar que eu tinha que andar na presença de Deus, eu tinha que ser uma pessoa que tinha que ter uma luta na vida para estar na presença de Deus todos os dias. Tudo bem, você não sabia disso, agora você sabe. Que não anda segundo o Espírito, segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo 2, vocês conhecem o versículo, estou até passando rápido por causa disso. Porque a lei do Espírito de vida, que é o 2, porque a lei do Espírito de vida. Lê na Thompson para mim, filhote. 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Olha como chama a lei, Espírito de vida. Olha como chama a outra, pecado e morte. Deixa eu te falar, se você anda pela morte, você vive. Como isso? Não tem como, né? Se você anda morto, como é que vive? Então ele vai colocando uma regra para que todo mundo, quando lesse, no nosso caso, né? Paulo não escreveu Romanos 8, tá? Ele escreveu uma carta inteira. As pessoas que foram dividindo os versículos e os capítulos, tá? Quando Paulo escreveu Romanos 8, a intenção dele era qual era? Mostrar para todos como é que fazia para adentrar a porta que entra no céu. A porta da salvação, que é justamente o que a gente está falando aqui. E é justamente essa porta que está sendo deturpada. Essa porta que está sendo falada de uma forma assim, ó.
Ah, é de qualquer jeito. Deus nunca foi de qualquer jeito com nada. Ó, eu aconselho você a ler o livro de Levíticos. Leia o livro de Levíticos. São 27 capítulos, perdão. Nesses 27 capítulos vai te dar um desconforto muito grande. Você vai ficar incomodado. Muita coisa você não vai ler e muito possivelmente você não vai passar do 3º ou 4º capítulo. Mas é o livro que mais se tem a frase: assim disse Deus. Porque a gente não pode deixar isso, né, sem falar. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Tem um transporte aqui. Rapidamente, ó, Colossenses 1:13. Eu deixei marcado aqui, mas, ó. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu fui redimido dos pecados. Fui limpo dos pecados. Por que eu fui limpo? Porque eu fui transportado, eu fui tirado daqui para passar para o lado de cá. Essa transposição que aconteceu comigo me levou para um lugar onde agora não posso mais andar deliberadamente no pecado. Deliberadamente, tá? Eu não posso simplesmente olhar para a Bíblia e a Bíblia falar para mim assim: isso aqui é pecado, e eu pegar logo em seguida e fazer. Vou dar um exemplo. É que a gente está pela internet e não existe exemplo que se dê exagerado, né? Que sempre pode achar um que já fez isso, né? Mas vamos lá, exemplo de adultério. Aqui na igreja, quem sabe que adultério é pecado? Aí, todo mundo sabe que adultério é pecado, né? Então, dá para mim amanhã adulterar? Não é possível. Isso é chamado pecado deliberado. Isso é pecado consciente. Você está sabendo que não pode estar fazendo. Está dando para entender? Existe o pecado inconsciente, que é aquele que você não conhece. E aí acontece. E existe a terceira forma de pecado, que é viver no corpo do pecado. Aperta você aí. Isso que você está apertando, a Bíblia chama de corpo do pecado. Enquanto você estiver neste corpo do pecado, você não consegue viver sem o pecado. Mas é um pecado vindo do corpo. É assim que Paulo falava. Eu não preparei esse versículo, me perdoa. O que eu quero, eu não faço. Agora, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Aí ele explica, por quê? Porque há pecado em mim, é o corpo do pecado. Então o cara luta para viver na santidade, mas ele sobe o tom às vezes quando ele vai falar com alguém. Ele resistiu Pedro na cara. Ele mandou Marcos voltar embora. Volta embora, comigo você não anda mais. Entendeu? Ele queria aquilo? Claro que não. No fim da vida dele, ele falou assim, me traz Marcos, porque ele me é importante. Arrependido, né? Mas ele não fez. Isso é o corpo do pecado. Deu para entender essa parte? O que não pode acontecer é o deliberado. Deliberado é afronta. Pecado deliberado é afronta completa. Aqui está dizendo disso, ó. Perdão, filha, volta lá Romanos, eu esqueci de falar, me desculpa. 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Esse pecado aqui é o pecado deliberado.
Tá dando para compreender? 3, filhota, vamos lá. 3. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne. 4. Esse é o que nós vamos pular. Para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí, ó. Eu vou pegar o 3 e o 4, mas eu não vou explicar bem o 3, tá? Ó, por isso que o Filho de Deus, diz a Bíblia, se manifestou. Quando Jesus vem à terra como homem, ele vem para morrer puro e santo, sem pecado nenhum, nem por palavras, nem ações, nem pensamento, nem negligência, nada. Jesus era perfeito no caminhar dele. Essa perfeição de Jesus é que deu acesso a ele cumprir tudo que a lei falava. Por essa perfeição dele, toda a lei foi cumprida por ele. Foi o único que conseguiu fazer isso. Então Jesus não tinha o pecado, nem o pecado deliberado, nem o inconsciente. Ele não tinha nenhum, dá para entender? E também não tinha o corpo do pecado. Isso fazia dele puro e santo. Propriamente do jeito que Deus queria o cordeiro para que se colocasse o pecado sobre ele. Um cordeiro sem defeito, sem mancha. Exatamente como diz no livro de Levíticos. Aí é colocado os pecados de todos nele. Preste atenção nisso. Colocado tudo nele. Ele não podia ter pecado nenhum, porque ele era puro e santo. Pecado é só para quem não é puro. Mas ele recebeu. Isso que fez a palavra da salvação. É exatamente isso que traz a salvação para mim e para você. Dá para entender isso? Agora, eu creio que ele levou os meus pecados, então eu sou o puro e santo. Sem ser eu que sou o puro e santo. Então, a não ser, e eu falo isso como pastor, a não ser que o pecado seja deliberado, que a conversa tem que ser outra com Deus, a conversa tem que ser outra com Deus, qualquer pecado Deus perdoa, a hora que você pedir. Aí você pergunta assim, pastor, mas o pecado deliberado Deus não perdoa? Perdoa. Mas ele vai esquadrinhar o coração para ver se tem restígio dele lá. A mulher pega em adultério, o que ele fala para ela? Filhinha, teus acusadores não te acusaram, nem eu vou te acusar. Porém, vá e não peques mais. Olha o que ele fala. Para que não te suceda coisa pior. Vamos analisar isso rapidamente? Qual era a situação dela, filha? Ela foi pega em adultério e foi colocada lá para ser apedrejada. Qual é a situação pior que isso? Qual é a situação pior de eu colocar você na frente de um monte de gente com pedra na mão para te matar? Só o inferno. Então quando ele fala, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, ele não está dizendo assim, ó, vai que se acontecer, em vez de ter 100 pessoas para te apedrejar, vai ter 200. Mas eu mesmo vou estar aqui, vou falar a mesma coisa, eles vão sair. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de coisa pior. Por falta de interpretação do que Jesus fala, é que muita gente fala que é errado. Ah, pode fazer o que você quiser. Se pudesse fazer o que quisesse, na verdade, agora eu vou chocar você. Você sabe qual é o mais certo de você fazer? Exatamente o que você quer. Porque só um salvo de verdade, o que ele quer, o que Deus quer.
Só um salvo de verdade, as escolhas dele é a escolha de Deus. Não com uma pessoa que tem vacilante a fé dele, vai querer coisas erradas. Que nem eu tinha uma conhecida, vamos falar assim, né? Ela vinha de uma igreja que rebatizava, né? Eu mesmo batizei ela 3 vezes. 3 vezes eu batizei ela nas águas. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas de novo? Ela, não, da outra vez não funcionou. Por quê? Porque eu fumo ainda, ela falava. Aí outra vez é porque eu jogo, ela jogava no... Como é que chama aquele joguinho? Jogar no bicho. Mas ela era tão viciada que ela pegava até arroz e vendia para jogar no bicho. Dá para entender? É terrível. Ela tem que batizar de novo. Eu falava, tá bom, ela é inexperiente, né? Se é hoje, eu falo assim, mas nunca. Vai pedir para o outro. Eu mesmo nem entro na água. E tem tanta coisa que a gente faz no começo, que a gente depois que aprende a palavra do Senhor não faz mais. No começo eu falava, tadinha, agora está arrependida. Vamos batizar ela de novo. Só o pastor Jair batizou mais 2. Eu 3, ele 2. Foi 5 só com a gente aqui, ó. Pelo amor de Deus. Dá para entender? Terrível. Um dia, a última vez que eu conversei com ela, uma das últimas vezes que eu conversei com ela, antes dela falecer, ela falava assim, ó. Eu tenho uma saudade da igreja romana. Queria tanto voltar para lá. Pro meu irmão, ela falou assim, eu estou muito gorda, eu acho que eu vou voltar a fumar, que é para mim emagrecer. Apesar de ser pitoresco, a conversa é terrível, né? Mas, ó, o coração dela estava onde? Se o meu desejo, olha bem, o meu desejo, a minha vontade é estar num lugar onde Deus não quer que eu esteja. A minha vontade é fazer uma coisa que Deus não quer que eu faça. A minha vontade é estar do outro lado, do lado que eu hipoteticamente estou. Você acha que essa vontade que está dentro de mim, ela provém do quê? Paulo vai responder isso. Vamos continuar, filhinha. É isso que ele estava falando aqui, ó. Quando ele fala assim, ó. O 4. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Logo em seguida vem o 5. 5. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, olha a regra como ele vai colocando. Ó. Os que vivem para a carne se inclinam para as coisas da carne. Os que vivem no Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. É fácil pra caramba agora, ficou simples. Se eu estou em Jesus, orar para mim é as coisas do Espírito. Estar na igreja é coisa do Espírito. Fazer missão, que mais? Ler a Bíblia, jejuar, é tudo coisa do Espírito. O que é coisa da carne? Coisa da carne é o que... Não é... eu almocei... Eu jantei, eu tomei café. Não, isso aí, se não fizer, é doido. Não, isso aí é o normal, eu respirei. Para de respirar pra você ver. Você vai ver que você não dura muito. É o normal, isso é a carne precisa do ar, precisa da água, precisa do alimento. Isso, não está falando disso. Quando fala da carne, está falando do desejo dela. Paulo lista ela. A carne, as obras da carne, prostituição, avareza, porfias, dissensões, facções, inimizades, iras, pelejas. Ele está falando disso. Eu posso ter um sentimento mais dificultoso, posso me irar com alguma coisa, chatear com ficar com medo numa determinada coisa. Eu posso, mas eu não posso viver isso. Isso não pode ser a rotina da minha vida. Porque se isso for a rotina da minha vida, é porque eu estou vivendo na carne. Vivendo na carne. Por isso que usa essa palavra, aquele que mente vai para o inferno? Não, aquele que vive na mentira.
vive na prática da mentira. Então, a mentira faz parte. Dá para entender isso? Segura aí, filha. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Como é que eu vou debater com um versículo desse aqui? Como é que eu posso chegar para uma pessoa e falar para ela, pode viver da forma como você quer, pode fazer o que você bem entende, pode se jogar nesse mundão louco que está aí, pode fazer tatuagem, pode fazer o que for. Não tem problema nenhum. Teve um que falou para mim, pastor, eu só não faço tatuagem em respeito ao senhor. Eu falei, então se é por mim, pode fazer. Quem sou eu? Quem sou eu? Não vou sentenciar você, nada. Ele falou, pastor, mas tem um versículo, a Bíblia fala que todos aqueles que marcavam o corpo se assemelhavam aos egípcios. É isso que você quer? Se assemelhar aos egípcios? Vai. Tudo bem. Ah, mas no Novo Testamento não tem, mas eu tenho um versículo que fala. Se tem um versículo que fala, a gente já tem uma noção do que deve ser feito ou não. Ah, mas pastor, tem um monte de gente que faz, tem até pastor que faz. Ah, então. Esses dias um chegou para mim e falou assim, não, é porque eu não sou chegado naqueles negócios de encontro com Deus, né? Aí vieram perguntar para mim se eu acreditava no encontro com Deus e no... Falei as duas coisas, que é no G12 lá. Sei lá, eu nem sei explicar esse negócio direito, G12. Falei, não acredito. Os discípulos nunca fizeram isso, né? Nunca precisaram disso. Os discípulos pregavam Jesus, as pessoas eram convertidas, e depois daquilo estava disposto a ir para a morte, se fosse o caso. Paulo mesmo fala que tive uma família que ajudou ele, pondo ele na casa deles, que eles arriscaram a vida por causa de Paulo, né? Então você vê que a conversa era dura. Aí um deles falou assim, não, mas eu acredito, porque ele citou o nome de 3 pastores, eu conheço os 3. Esses 3 pastores falaram que era legal, que era bom fazer. Eu falei, primeiro que eles não são Jesus. É a primeira coisa. Segundo, não sou guiado pelo que ninguém fala para mim, sou guiado por aquilo que o Espírito Santo fala dentro do meu coração. O Espírito Santo falou que não é não. Eu vou para um lugar, a presença de Deus some. Você acha que eu vou ficar naquele lugar? Você acha que eu vou ficar naquele lugar? Vou nada. Se o Espírito Santo já não quer ficar lá, que eu vou fazer lá naquele lugar? Eu já fiz casamento muito, hoje eu não faço mais, mas eu fiz muito casamento. Uma vez fiz o casamento de uma pessoa, quando nós chegamos lá, André estava junto. Nós chegamos lá onde ia fazer a festa. Ela perto de onde você mora, lá, é perto de onde você mora. Na primeira descida lá, depois que passa do portal. Acho que, se eu não me engano, é a primeira casa ainda. Nós descemos lá, chegou lá, parecia um velório. Falei, oi, mas que coisa. Sentemos na mesa, lembra disso, filho? Sentemos na mesa. Tá. O espírito já sumiu. Tá legal, pá, vou embora. Teve uns irmãos que ficou lá. Diz que eles ouviram só o barulho do meu carro indo embora, tia. Quando saiu, desceu. Era cerveja, uísque, pinga, era de tudo quanto é jeito. O espírito saiu antes de mim, né? Por que será? Por que será, né? A gente às vezes não sabe, né? Por que não sente a presença de Deus. Ah, pastor, estava lá no meio da minha família, Deus não me falou nada. Que terrível. Acho que ele nem estava lá. E não é que ele abandona não, viu, irmão? Vamos para a palavra, senão eu vou entrar em outras coisas, não devo. Vai lá, você vai me ajudar ou não? Amém. Vai lá então. 6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Esse você não leu? A inclinação da carne é... Quando entra essa palavra aqui, dá um peso lascado, né? Você nem devia ter lido, pastor. O cara já foge logo, né? Mas olha só o que Paulo está falando.
Você prefere que eu minta para você e deixe no final das contas lá ver o que vai dar? Ou você prefere ser avisado antes de chegar lá? A Bíblia fala, a inclinação da carne é morte, não fala que é vida. Não fala que nós vamos chegar lá e Deus vai falar, eu amo tanto você, eu vou perdoar. Não fala nada disso, fala que é morte. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Lá você só tem morte, aqui tem dois, né? Vida e paz. Qual é a paz que fala aqui? Vida, você já entendeu o que é vida? Vida é Zoé, a vida de Deus, a vida eterna, vida com o Senhor para sempre, pronto. Agora, qual é essa paz aqui? Essa é a paz que excede todo entendimento, a paz que é maravilhosa, tal, tudo. Mas essa é a paz de saber que está andando no caminho correto. Vamos lá, filha, 7. 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Sabe o que eu fico chateado? Quando a gente fala isso, o povo fica bravo. Mas quando o Paulo fala, ninguém fica bravo com ele, acho que porque ele já morreu, né? Morreu, o cara vira santo, né? Já viu isso? Eu tinha um tio que era terrível. Ninguém gostava dele. Só quem gostava dele era a minha avó. Terrível esse tio. Ninguém nem falava com ele. Tinha irmão dele que ficou 20 anos sem falar com ele. 20 anos, tão ruim que ele era. Morreu, todo mundo chorava. Como ele era uma bênção. Aí começou, eu era pequeno. Aí eu olhava e falava, eu tinha uma tia que ela me marcou muito, sabe? Eu olhei e falei, poxa, eu mesmo vi essa véia falar várias vezes aí. Ripava, mas batia com gosto. Agora tá até chorando. Que terrível, hein? Falei, meu Deus. Morreu é santo, né? Morreu, tá. Acho que morre a pessoa, o subconsciente do homem, né? Que tem medo de morrer, né? Que o homem não foi feito para morrer, não sei se você sabe disso. O homem não foi feito para morrer. A morte entrou no mundo, né? Ela é intrusa. Ela entrou no mundo. Aí todo homem tem medo de morrer, né? Aí fala, poxa, morreu, deixa eu aliviar lá, pô. O cara era uma peste, mas deixa eu aliviar, né? Que vai que quando chegar a minha hora, né? Acho que o cara pensa isso, o subconsciente deve trabalhar aí, né? Aí, ai, meu Deus do céu. Então Paulo pode falar, ó, portanto, a inclinação da carne é inimizade com Deus. Fala aí que se o cara andar num caminho torto, ele não tem Deus, você vê como as pessoas vão bater em você à vontade. Fala aí que se viver um caminho fora da presença de Deus, fora da palavra de Deus, o cara não tem Deus para você ver. Vai lá falar pro cara, os caras tá com um copo de alcoólico na mão, vou falar alcoólico. Terrível, acho que falei até errado. Tá lá. Eu sou de Deus. Se for do Deus que tá nos quintos dos infernos lá embaixo, que é Satanás, sai de mim. Louco, você acha que você teria coragem de abrir uma cervejinha na presença do Senhor? Fala comigo, hein? Não, eu sou de Deus. Você é de Deus o quê, rapaz? Você tá aí com saudade do mundo lá. Seu coração tá lá. A Nicole leu um versículo, falou um versículo, você não leu um versículo, você falou um versículo. Moisés também falou ele na quarta-feira aqui, eu até anotei lá. Ele falou assim, poxa, aí nós vamos chegar lá, Senhor, mas nós fizemos curas em seu nome, e tal. E ele vai falar, nunca vos conheci. Presta atenção no que ele falou, eu nunca vos conheci. Não é que eu conheci e deixei de conhecer você, não. Eu nunca soube quem você era. Você entendeu a palavra dele? Ó? Eu nunca vos conheci. Não é que eu conheci e perdi você, não. Quando Deus falou aquilo para mim, quase me caiu uma lágrima do olho.
Foi na quarta-feira quando Moisés estava. Eu nunca vos conheci. Nunca na sua existência você teve contato comigo. Tem pessoa que se engana ou não tem? E acha que curar enfermos, expulsar demônio é regra para eu sou um homem de Deus, sou isso ou aquilo. Imagina. Quer ser regra de ser homem de Deus ou mulher de Deus? É Romanos 8. Aquele que se inclina para as coisas da carne, aquele que se inclina para as coisas do Espírito. Ah, pastor, mas eu queria saber se eu tô no caminho certo. Você está no caminho certo, você está se inclinando para as coisas do Espírito. Você está no caminho errado, você está se inclinando para as coisas da carne. Simples desse jeitinho aí, ó. Ah, pastor, mas eu penso que Deus é misericordioso em amor e tudo. Então, tá bom. Então, ele mentiu para o Paulo aqui. Então, o espírito que estava no Paulo era o espírito do engano, não era o espírito de Deus. Você repete para mim esse versículo? 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Se está falando que é inimizade contra Deus, é inimizade contra Deus. Se eu chegar para você, Alessandro, e falar assim, ó, você quer ser inimigo de Deus? O que você responde para mim? Não quero, eu também não, você é louco. Vai. Pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. E não pode ser, não dá para mim andar desse lado da carne e achar que está tudo resolvido. Pastor, mas ele está falando da lei aqui, sim, ele está falando da lei. Mas por que nós não conseguimos cumprir a lei? Porque o pecado habita em nós. Nós temos essa consciência, por isso nós lutamos para andar no Espírito. Vamos lá. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Carece de explicação isso aqui? Não. Eu estou só citando a palavra para você e falando o que Paulo está dizendo. Tem uma discussão entre a lei mosaica e viver a vida com o Senhor? Claro que tem, mas nós estamos sabendo também que Deus não se agrada da gente andar em caminho pecaminoso, que Deus não se agrada em a gente viver a vida do jeito que a gente quer. Então, toda cobrança que vem do teu espírito para você, como muitos cristãos falam, Deus me cobrou, Deus não cobra ninguém, Ele espera atitude. Repete isso, Deus não cobra ninguém, Ele espera atitude. Ele nunca vai esperar que você faça a coisa, a não ser decidir não fazê-lo. Deixa eu explicar melhor isso, porque eu sei que ficou meio turvo. E a ideia é essa mesmo. Não foi dito que eu não tenho capacidade de viver santamente? Como é que eu faço para viver então? Carecendo dele. Querendo Ele. O que Deus quer de mim é a decisão de o querer. É a vontade dentro de mim que quer estar virada para Ele, está voltada para Ele. E quando essa vontade está virada para Ele, a Bíblia fala que Ele é o que faz o querer e o efetuar. Então é Ele que coloca dentro de nós o querer e é Ele que efetua. Porque nós não temos poder, nós não temos força nisso, nós não temos capacidade para isso. Então se Deus não faz isso, tá? Só estou falando para explicar. Se Deus me abandonar agora, rapidamente eu vou tender para o lado do pecado e vou embora. Posso aguentar ali um tempo, um dia, 2, uma semana, sei lá, nas minhas escolhas, falando, Deus, eu não quero isso, eu não quero aquilo, mas se Ele deixar o poder dele, eu não tenho condições, eu vou encaminhar e pronto, eu vou me perder. Então qual é a escolha que Deus quer para você? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É a escolha. Porque você tem como deixar sua carne aí? Você tem como largar sua carne para trás e viver só alma e espírito perambulando nesse mundo aí? Você não tem como.
Você não tem essa condição de fazer isso. Você tem a opção de querer isso. E essa opção faz com que o Espírito de Deus manifeste em você. Essa opção é que faz a diferença entre um e outro. Então, se você força, eu quero orar. Aí você está cansado, você não aguenta orar ali, mas você força. Você vai ver que no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia é difícil, mas no quarto vai aliviando. Você não quer ler a Bíblia? Se eu começo a ler a Bíblia, me dá sono, eu começo a cair, né? Assim, continua. Esforça. Porque você só pode fazer isso. Sem isso, nada vai funcionar. Nada vai conseguir funcionar. Não arrume, segunda coisa que eu te falo, não arrume desculpa. Não arrume desculpa para nada. Falou que não devia, falei mesmo. Vá lá e peça perdão, fala o que tem que fazer. Não arrume desculpa. Eu só falei isso porque ele é muito chato. Ele fez isso comigo, você está arrumando desculpa. Não arrume, seja verdadeiro, Deus olha para isso. Ele falou, tá vendo? Ó, ele quer tanto viver comigo que até quando erra ele tenta acertar. Quem está entendendo? É isso que Paulo está falando. Que a inclinação, porque a inclinação da carne é inimizade com Deus. Porque se eu derivar, se eu for mesmo para o lado da carne, eu vou desagradar ele, não tem como ser diferente. A inclinação, a escolha da inclinação, a escolha que está dentro de mim tem que ser para o lado do Espírito. Não, eu não vou fazer isso aqui, eu não vou fazer isso aqui. Em nome de Jesus, eu vou inclinar para as coisas de Deus. Aí quando você inclina, a operação, Deus está lá. Aleluia. Uma vez eu cheguei aqui, só vou explicar, só dar um testemunho meu. Uma vez cheguei aqui, eu estava mal pra caramba. Muito mal. E eu tinha tido um dia daqueles, terrível, né? Aí nós abrimos o culto aqui, eu não sei quem estava orando aqui, estava fazendo oração e falando do dízimo da oferta, eu fui no banheiro. Cheguei no banheiro e falei para o Senhor, Senhor, o certo seria eu nem subir em cima do altar hoje. Não devia nem pôr o meu pé lá em cima. Mas não dá para mim colocar alguém assim de uma hora para outra. Eu peço para o Senhor. É o Senhor que tem que falar hoje. Eu não estava em pecado, viu, irmão? Só para falar. Eu falei, é o Senhor que tem que falar hoje. Eu não posso falar. Eu não tinha nenhuma palavra, se você quiser saber. Você vê que tem, eu ando com um monte de pregação. Mas nenhuma das pregações que que eu vi, nenhuma delas era. Aí falei para ele, quando eu cheguei aqui em cima do altar, eu abri a Bíblia e ele falou. Eu me lembro se foi um ou foi 2 versículos só que eu preguei naquele dia. A igreja inteirinha sentiu que Deus estava falando com ela. E muita gente veio falar para ele, pastor, pastor, pastor. E eu na hora olhei e falei assim, eu sei que não fui eu. Então olha só para exemplificar. Lá no banheiro foi a escolha. Eu quero, mas eu não consigo. E na hora do eu quero, mas eu não consigo, ele fala, agora eu faço. Você entendeu? Porque a força não está em mim. A força está nele. Deu para entender? Vamos lá, filha, que senão não vai dar tempo. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí. Você está vendo? Não sou eu que escrevi a Bíblia. Se o Espírito de Deus não está na pessoa, é a prova de que não é de Jesus. Então, pastor, quer dizer que se Jesus vier buscar, eu não subo? Quer dizer isso.
É isso que quer dizer, porque Jesus vem buscar o que é dele. Se a pessoa não é dele, como é que ele vem buscar? Não vem. Você viu como a palavra da salvação, ela é uma palavra enfática? Por quê? Porque com Deus não tem meio termo, não tem eu me converto um pedaço, não tem eu ponho um pé lá e fico com o pé cá. Ou é inteiro ou não é. Ou é tudo ou não é nada. Às vezes a pessoa vai ouvir isso e fala assim, pastor, mas se for assim fica muito difícil. Então, a Bíblia fala, no livro de Pedro, se eu não me engano, posso estar errado o livro, mas ele fala assim, se para o justo é difícil, que dirá para o ímpio pecador. E por que é difícil? Porque é fácil você todo dia ter que escolher pelo caminho do Senhor Jesus? Você fala, hoje foi fácil, ontem foi fácil, outro dia foi fácil. É gostoso porque todo mundo que está na igreja é meus amigos, eu gosto de todo mundo. Tudo isso facilita. Poxa, eu vou fazer porque eu sei que tem um pessoal que está orando por mim. Poxa, eu vou para esse lugar, vou fazer isso aqui. Você se anima com algumas coisas. Mas tem dia, e todo mundo aqui vai se identificar com o que eu estou falando, tem dia que você não quer abrir a Bíblia. Tem dia que você não quer orar. Tem dia que você não quer vir. Não tem essa. Tem hora que você fala assim, quer saber, para mim também não dá mais. Não fala ou não fala? Eu mesmo já falei várias vezes. Isso mostra para nós quem somos de verdade. Esse é o nosso eu verdadeiro. É nessa hora que a gente opta. Fala, não, mas eu continuo. Porque nessa hora que você fala, eu vou continuar a crer. A fé fala disso também. Eu estou lá, convicto de que eu fui curado da pressão. Aí eu passo lá no médico, o médico fala assim, rapaz, sua pressão está lá em cima. E aí? O que eu faço? Eu tentei. Deus sabe que eu tentei e não consegui. Não, pode ter dado uma alteração aí, mas curado eu estou. Ou você mediu errado, algo deu. Não fui eu. Eu escolhi viver a fé no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E se escolhi viver a fé nele, como é que agora ele ficou sem saída, né? Agora ele tem que me curar. Porque eu acreditei nele. Claro que eu estou falando assim para você entender, né? Deus se alegra disso. Fala, ele está confiando em mim. Deu lá um resultado diferente, mas ele está confiando em mim. É isso que vai te fazer ser curado. É isso que vai fazer ser. Da mesma forma com outras coisas. Vamos terminar, filha. 10. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Então vamos lá, E se Cristo está em vós, fala, Cristo está em mim. Mas fala com fé aí, Cristo está em mim. E eu tenho certeza disso. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Esse aqui, do pole veio, vai voltar. Mas ó, boa notícia. Por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa das escolhas. De você ter escolhido Jesus. De você insistir que você tem Jesus. De você insistir, mesmo quando você não tem vontade. Você fala, eu quero. Mesmo quando você, eu não estou aguentando. Não, mas isso é amor de verdade. Isso é amor de verdade. Mesmo quando você está cansado, mesmo assim você vai. Quando você não consegue mais, mas mesmo assim você insiste em acreditar. Esse é o amor verdadeiro.
O amor é que move essa mão de Deus sobre nós. É o amor que faz com que eu permaneça salvo, que a vida eterna está dentro de mim, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus, porque André já falou, passou da hora ali, viu? Vai, tudo bem. O Léo fica falando, ele fica atrapalhando. Ele que atrapalhou aqui hoje. Eu esperava que era a Kézia que ia atrapalhar, mas hoje foi o Léo. Hoje... né? Tem que sorrir, nós estamos salvos em nome de Jesus. Pastor, eu preciso saber disso. Precisa. Você tendo isso no seu coração, você vai ver. A hora que você começar a inclinar, você já fala, opa, aqui você não me pega não. Deixa eu escolher meu Senhor de novo, em nome de Jesus. E assim, irmão, eu vou te ver no céu lá, em nome de Jesus. Jesus vai falar para mim, eu sempre vos conheci. Ele nunca vai falar, eu nunca vos conheci. Eu sempre soube quem vocês eram, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Santo, maravilhoso, eterno, eu quero te agradecer, ó Pai, e peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha abençoar esse meu irmão, essa minha irmã, que assistiram, meu Deus, essa palavra, que vão assistir, Pai, posteriormente, que eles possam saber o que tua palavra diz, ó Deus, sobre a salvação, sobre andar nos caminhos do Senhor. Pai, a tua palavra diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e eu quero estar, Pai Santo, em Cristo Jesus. Eu quero continuar querendo sempre o Senhor. Eu quero sempre, Pai, escolher o teu caminho. Eu quero sempre escolher, Pai Santo, andar com o Senhor. Não me importa, meu Deus, o quanto as pessoas me tentaram tirar, me tentaram desviar do caminho, o quanto Satanás se esforçou para me tirar do caminho, mas eu não vou sair, Pai. Eu sempre vou andar no seu Espírito, vou andar diante da tua presença, vou andar com o Senhor, meu Deus. É essa a minha escolha, meu Pai. Me ajuda, meu Deus, toca no meu coração, toca na minha vida, transforma, Pai, a minha vida agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, se existe algum irmão, alguma irmã que precisa, meu Deus, levantar suas mãos e falar, eu quero o Senhor Jesus na minha vida, eu não quero fechar os meus olhos para esse mundo e ficar longe de Deus eternamente, eu quero aceitar o Senhor como Salvador. Isso, levanta a sua mão agora, deixa eu fazer a oração com você agora, em nome de Jesus. Repete comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Prometo te amar, prometo te respeitar por toda a minha vida, em o nome de Jesus. Pai Santo, se esse meu irmão, a minha irmã fez essa confissão agora, verdadeiramente, meu Deus, ela vai fazer as escolhas certas, e a partir de agora o teu Espírito conduz ela, o teu Espírito vai conduzir, meu Deus, em o nome de Jesus. A partir de agora, que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida agora. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a